Você já parou para pensar sobre o que acontece quando uma estrela se encontra com um buraco negro? Esse encontro cósmico não é apenas um espetáculo visual impressionante, mas também uma dança mortal que revela os segredos mais profundos do universo. Agora, imagine que temos a capacidade de testemunhar isso em tempo real. Esse, meus amigos, é o fascinante mistério do buraco negro que está consumindo uma estrela em tempo real. Você deve estar pensando, como isso é possível? E a resposta, meu amigo, vai além do extraordinário. Ao continuar assistindo, você descobrirá não apenas o que acontece nesse evento espetacular, mas também como isso molda nosso entendimento sobre o cosmos e, por extensão, sobre nossa própria existência. A imagem de uma estrela sendo devorada por um buraco negro certamente evoca uma sensação de destruição e intensidade, mas também carrega uma beleza inexplicável. O que ocorre neste momento é uma fusão de ciência, arte, até mesmo filosofia. Quando falamos sobre buracos negros, frequentemente nos deparamos com ideias que desafiam a lógica. O que é um buraco negro, afinal? É uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Isso significa que os buracos negros são invisíveis para nós, mas as suas consequências são nada menos que dramáticas. Agora, imagine poder observar, em real time, uma estrela que se aproxima de um buraco negro, levando-nos a um espetáculo estonteante de luz e matéria sendo destroçadas. Você pode estar se perguntando, o que faz uma estrela aproximar-se de um buraco negro, sabendo do risco que corre? É uma questão que toca a essência do comportamento cósmico. As estrelas estão em constante movimento no espaço, interagindo umas com as outras, e, às vezes, essa interação resulta em um jogo gravitacional. Quando uma estrela se aproxima de um buraco negro, a força gravitacional se torna irresistível. É como se você estivesse em um parque de diversões sem saída, preso na atração da montanha-russa, mas só que a montanha-russa é um buraco negro e você é a estrela prestes a ser engolida. E, nesse cenário, quando isso acontece, o espetáculo que se desenrola é de tirar o fôlego. Imagine que, ao se aproximar, a estrela começa a ser esticada e deformada pela força do buraco negro. Este fenômeno é conhecido como espaguetificação. Você sabia que essa força gravitacional varia enormemente de um ponto ao outro da estrela? É como se uma variabilidade de força transformasse essa estrela em espaguete, esticando-a e torcendo-a enquanto se aproxima do seu destino final. Essa transformação drástica não apenas é fascinante, mas também revela informações cruciais sobre a natureza da gravidade e da matéria. Você pode estar pensando sobre o que acontece depois disso. Uma vez que a estrela é consumida, o que vemos? Os cientistas têm estudado esses fenômenos a partir de ondas de luz e radiação. Quando a estrela se aproxima do buraco negro, ela libera uma quantidade imensa de energia na forma de radiação X. Essa radiação é o que realmente nos permite ver a destruição em tempo real. A luz dessa batalha cósmica viaja pelo universo, capturando nossos telescópios sofisticados e trazendo para nós um pedaço dessa destruição e beleza. Aqui está uma curiosidade impressionante: os buracos negros não apenas consomem estrelas, mas também podem nos dar pistas sobre a evolução do universo. Através do estudo desses eventos, aprendemos sobre a natureza da gravidade, do espaço-tempo e até mesmo sobre a origem do próprio cosmos. Isso significa que acompanhar uma estrela sendo consumida por um buraco negro é mais do que um mero espetáculo, é uma janela para entender as leis fundamentais que regem tudo o que conhecemos. Você pode se perguntar como os cientistas conseguem observar tudo isso? Bem, foi aqui que a tecnologia deu um passo gigantesco. Utilizando telescópios de raios X, como o Observatório Chandra, e telescópios de ondas gravitacionais, como o LIGO, os cientistas têm conseguido capturar esses eventos fascinantes. A combinação destas tecnologias nos permitiu detectar não apenas a luz visível, mas também a radiação emitida durante esses encontros cataclísmicos. O que uma vez parecia ser apenas uma teoria agora se transforma em imagens vívidas, revelando o que antes estava escondido nas sombras do universo. Mas aqui vem a pergunta mais intrigante: e estes buracos negros são comuns no universo? Para nossa surpresa, sim. Buracos negros supermassivos são encontrados em quase todos os centros de galáxias, inclusive na nossa Via Láctea, onde reside Sagitário Asterisco, um buraco negro que contém 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Enquanto isso, existem também buracos negros de massa estelar que se formam a partir do colapso de estrelas massivas. Esta diversidade tem muito a nos ensinar sobre a vida e a morte das estrelas e a evolução das galáxias. Agora,
você deve estar se perguntando: e se a Terra estivesse em perigo de ser puxada por um buraco negro? Embora a ideia de que o nosso planeta possa ser consumido por um buraco negro seja alarmante, devemos lembrar que os buracos negros conhecidos mais próximos estão a milhares de anos-luz de distância. Mesmo assim, é saudável questionar o que realmente este fenômeno representa para nossa compreensão da gravidade e da força no universo. O que está em jogo aqui vai além da mera curiosidade científica. Esses eventos cataclísmicos nos forçam a confrontar conceitos essenciais sobre a vida, a morte, e até mesmo o destino da nossa própria espécie. O que acontece quando uma estrela é engolida por um buraco negro não é apenas um acidente cósmico, mas um reflexo da luta eterna entre criação e destruição. Essas interações não são apenas estudos de caso, mas também histórias de transformação e renascimento no cosmos. Vamos falar sobre o impacto emocional e filosófico que esses eventos transmitem. As colisões cósmicas entre buracos negros e estrelas evocam a fragilidade da vida. A ideia de que uma estrela, que brilhou por milhões de anos, poderia ser apagada em um instante é uma metáfora poderosa para a vulnerabilidade das nossas próprias existências. O universo, em toda sua vastidão e majestade, é igualmente um lugar de beleza e de terror, refletindo a natureza dual da vida. Ao observar uma estrela sendo consumida, somos lembrados da impermanência e da transitoriedade de tudo o que conhecemos. Então, o que vem a seguir? Estamos em um caminho de descoberta que só aumenta em complexidade e beleza. Com o advento de novas tecnologias, os cientistas estão cada vez mais próximos de capturar eventos cósmicos que antes eram apenas previstos. Enquanto você se pergunta como a ciência pode desbravar esses mistérios, saiba que estamos prestes a dar um passo adiante nessa jornada emocionante. O próximo capítulo dessa narrativa cósmica nos levará a explorar momentos ainda mais extraordinários e revelações inesperadas, prometendo não apenas responder perguntas, mas também levantar novas de uma maneira que você não poderia imaginar. Prepare-se para se surpreender com as interações entre buracos negros e estrelas que fornecem pistas sobre as leis da física e, portanto, sobre o próprio destino do universo. Fique ligado, pois a história não termina aqui. Estamos apenas começando a arranhar a superfície da vastidão do cosmos, e na nossa próxima parte, revelaremos ainda mais segredos sobre esses buracos negros e seus encontros dramáticos. Você não vai querer perder isso! Continuando nossa jornada pelo cosmos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios que cercam os buracos negros e suas interações com as estrelas. Não podemos deixar de mencionar a importância da colaboração internacional na astronomia moderna. Astrônomos e cientistas do mundo todo têm se unido em uma busca incansável por descobrir os segredos do universo. Os telescópios agora operam em rede, compartilhando dados e descobertas em tempo real, o que acelera nosso conhecimento sobre fenômenos cósmicos. O conceito de buracos negros viajantes é uma ideia intrigante que começou a ganhar força entre os cientistas. Teorias sugerem que buracos negros poderiam, de alguma forma, se mover através da galáxia, influenciando a formação e a evolução de estrelas e planetas. Em um cenário futurista, imagine a possibilidade de que a própria estrutura do cosmos poderia ser moldada por esses gigantes invisíveis, com consequências que vão além do que podemos imaginar. Além disso, a relação entre buracos negros e a matéria escura é uma área de pesquisa em crescimento. A matéria escura, que compõe a maior parte do universo, mas não interage com a luz da mesma forma que a matéria comum, ainda é um enigma para os cientistas. Muitos acreditam que a interação entre a gravidade de buracos negros e a matéria escura pode fornecer pistas sobre a história do universo, algo que está além da nossa compreensão atual. Quais seriam os efeitos de 1 milhão de buracos negros em um aglomerado de matéria escura? Podem essas interações influenciar a formação de novas galáxias ou até mesmo de novas estrelas? Outro grande mistério remanescente diz respeito aos buracos negros supermassivos. Houve uma época em que, de acordo com a teoria da evolução galáctica, esses buracos negros se formaram após a fusão de estrelas massivas. Mas como podem crescer tão imensos tão rapidamente? A pesquisa continua a investigar se esses buracos negros supermassivos poderiam ter se formado durante os primeiros momentos após o Big Bang, quando o universo era quente e denso, ou se haveria algum outro mecanismo. Essa questão permanece um dos principais desafios da cosmologia moderna. Como se isso não fosse suficiente, novas descobertas continuam a ser feitas que engrossam ainda mais o enredo. Pesquisadores têm identificado ondas gravitacionais provenientes de fusões de buracos negros. As ondas gravitacionais são perturbações no espaço-tempo causadas por movimentos massivos, como a fusão de dois buracos negros.
Essas ondas podem nos dar uma nova visão sobre eventos extremos no universo e estão abrindo um novo campo da astronomia que pode mudar nossa compreensão do cosmos. O impacto dessa nova forma de observar o universo é quase incontestável. Não estamos apenas ouvindo o espaço, estamos aprendendo a falar sua língua. Mas voltemos às interações entre buracos negros e estrelas. O que é realmente fascinante é que os efeitos da espaguetificação não são o fim da história. Após os eventos de consumo, muitos cientistas estão investigando o que acontece com a energia gerada em tais situações extremas. Essa energia pode se manifestar em forma de jatos colossais ou erupções que são lançados em direções opostas a partir do buraco negro. Estes jatos, que viajam a velocidades próximas à luz, podem ser visíveis à totalidade do universo e são uma das formas mais brilhantes de radiação que podemos observar. Essas erupções se tornaram objeto de estudos extensivos, pois podem ser utilizadas para entender não apenas o que acontece durante a destruição de uma estrela, mas também para mapear a estrutura do cosmos em larga escala. Eles são como faróis cósmicos, iluminando as profundezas do espaço e fornecendo pistas sobre a distribuição da matéria e da energia nas galáxias. Agora, é relevante mencionar como a perspectiva do tempo nos eventos envolvendo buracos negros desafia a nossa compreensão linear do tempo. Ao observar esses eventos, entendemos que a luz que chega até nós é uma memória do que aconteceu há bilhões de anos. Estas estrelas, que podemos ver sendo consumidas por buracos negros atualmente, podem muito bem já estarem completamente extintas. Essa diferença entre o que vivemos atualmente e o que vemos no cosmos ecoa um conceito filosófico profundo, a impermanência e a eterna dança da criação e destruição. Outro ponto a considerar é a busca por vida extraterrestre e sua relação com os buracos negros. Embora os buracos negros sejam frequentemente associados à destruição, os cientistas estão começando a explorar se eles também poderiam ser vistos como catalisadores da evolução cósmica. O conhecimento obtido ao observar a vida e a morte de estrelas pode, de alguma forma, nos ajudar a identificar condições que favorecem a vida em outros sistemas solares. Por exemplo, as explosões de supernovas, que ocorrem quando estrelas morrem, são essenciais para espalhar elementos pesados, necessários para a formação de planetas e potencialmente de vida. Conforme continuamos a explorar esses fenômenos, a ideia de que o universo é um vasto ciclo de transformação se torna mais prevalente. A morte de uma estrela não é um fim absoluto, mas uma fase que leva à criação de novos mundos. Quando uma estrela é engolida por um buraco negro, pode, de fato, contribuir com matéria que possa formar novas estrelas e galáxias. Em certo sentido, o universo parece seguir uma sistemática teia de interconexões, cada evento, cada morte, é apenas uma parte do grande ciclo da existência. Voltando à nossa própria galáxia, a Via Láctea, estamos rodeados de mistérios sobre o que realmente existe em seu interior. Você já se perguntou o que poderia se esconder em nosso sistema estelar vizinho? As pesquisas continuam a focar em sistemas estelares que estão próximos ao nosso, em busca de buracos negros que possam, de alguma forma, influenciar a dinâmica tanto de estrelas quanto de planetas nas proximidades. Cada nova descoberta se torna um portal que nos aproxima de entender não apenas a nossa galáxia, mas a própria essência do universo. O que é mais surpreendente é que nossos dispositivos de observação e tecnologia estão se tornando mais sensíveis e sofisticados. Telescópios espaciais cada vez mais avançados estão sendo lançados, e o potencial para descobertas futuras parece quase ilimitado. A combinação de telescópios de ondas gravitacionais, raios-x e observatórios de luz visível significa que, juntos, formamos um exército de cavaleiros do cosmos, prontos para desbravar os mistérios ocultos do espaço. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada cósmica, é fundamental refletir sobre o papel que a ciência desempenha na nossa própria existência. O que aprendemos sobre buracos negros e estrelas é um testemunho do poder do espírito humano. A curiosidade, a busca por conhecimento, e a necessidade de entender onde nos encaixamos no vasto cosmos tem nos levado a explorar o espaço de maneiras que antes pareciam possíveis apenas na ficção científica. Cada missão, cada retorno de dados dos telescópios, cada nova descoberta que registramos tem o potencial de mudar não apenas a ciência, mas também a filosofia e a forma como entendemos nossa própria vida e nosso lugar no universo. Assim, enquanto continuamos a observar as estrelas e seus encontros dramáticos com buracos negros, tornamo-nos parte dessa história imensa e interconectada que universidades inteiras e gerações de cientistas têm buscado. Em conclusão, a história de O Buraco Negro que está consumindo uma estrela em tempo real não é apenas um conto sobre destruição. É uma narrativa rica que nos ensina sobre transformação, sobre a beleza da impermanência e sobre a intrincada interconexão de todos os fenômenos cósmicos.
À medida que olhamos para o céu e vemos as luzes das estrelas, devemos nos lembrar que cada uma dessas luzes conta uma história de vida, morte e renascimento. O cosmos é um lugar de retorno, e em cada escuridão há a promessa de uma nova luz. Seguiremos, portanto, em nossa busca pelo entendimento do universo, prontos para explorar, descobrir e, acima de tudo, maravilhar-nos com tudo o que existe.